seja muito bem-vinda na semana do liso de primeira e sem retoque. Eu me chamo Ludmila Rodrigues, especialista em alisamento de primeira e sem retoque. Nesse evento eu vou te mostrar como você fazer o alisamento de primeira e sem retoque, ainda que você seja uma iniciante. Então, fique aqui até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar os 10 maiores erros que te impedem de você fazer um liso de primeira. Hoje é o dia do basta, é o dia do chega. Você vai ver os maiores erros que com certeza você comete e não sabe, que estão te pedindo de você entregar o 100% liso. Sim, eu sei que parece bom demais para ser verdade e você deve estar pensando, mas para ela é fácil, ela é especialista. Eu no seu lugar também não acreditaria se eu tivesse muitos lisos de primeira sem retoque todos os dias no meu salão. Dá uma olhada nesse liso que eu fiz aqui de primeira e sem nenhum retoque. Confere lá. Ain't nothing to it. Real one. Ain't nothing to it. Boss. I better cost. Ooh, gon' take it all. I record, then I ball. I ignored a lot of calls. You ain't talking about nothing. I ain't got no time. Got that dinero on my mind. Ooh, I got real problems, just real one. Ain't nothing to it. Boss. I better cost. Ooh, gon' take it all. I record, then I ball. I ignored a lot of calls. You ain't talking about nothing. I ain't got no time. Got that dinero on my mind. Ooh, I got real problems just like in the night. Say it right, say it all. Bom, mas você deve estar se perguntando, ela já tem experiência, ela é especialista nisso, não está? Então, dá uma olhada nos cabeleireiros que já está usando o meu método e tiveram liso de primeira e sem retoque. Hoje, com o método Ludmila Rodrigues, eu entrego um liso 100%, sem precisar de retoque. A cliente volta, assim, daqui a 3, 4 meses, simplesmente para retocar o que cresce. Mas aonde já alisou, ele não volta mais. É simplesmente perfeito. Assim, você tem essa segurança, né? Hoje eu me sinto apta a pegar qualquer tipo de cabelo. Antes eu trabalhava, eu fazia, mas claro que a gente tem um receio, até mesmo porque a gente quer sempre entregar o melhor ao nosso cliente, né? Então eu fui aprender o método com essa intenção de entregar o melhor ao meu cliente, às minhas clientes. E, gente, a cliente percebe, tá? Você pode usar o mesmo produto, a mesma coisa, mas uma coisinha, que pra mim não foi uma coisinha, só o método que eu aprendi, as minhas clientes repararam a maravilha que ficou o cabelo, perfeito. O cliente me ligando, tá, isso que aconteceu, tá muito diferente o meu cabelo, tá muito baixinha a minha raiz. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Olá, boa noite, meu nome é Elaine Guimarães. Antes de conhecer o método da Ludmila Rodrigues, eu não conseguia entregar para as minhas clientes o 100% liso de primeira sem retoque. Hoje, com o método da Ludmila Rodrigues, eu consigo entregar para minhas clientes um 100% liso sem retoque de primeira, com um brilho espelhado, com liso natural, e minhas clientes estão amando. Vou mostrar um pouquinho do meu trabalho com o novo método da Ludmila Rodrigues. Losing all my innocence, yeah, body on my, riding on my innocence, yeah, body on my, losing all my innocence, yeah, body
All I see is blessings, got no time for stressing. Don't believe in failures in my life, it's only lessons. They just making room for what I'm on now. I don't got a clue, but I know the one who does know how. Oh wow, it's like I'm learning the game with the maker I already know now. Hoje eu tenho um salão lindo no centro da cidade. Eu tenho uma agenda lotada, eu tenho fila de espera, mas nem sempre foi assim. Às vezes eu ficava 2, 3 semanas sem atender. Atendia uma cliente no final do dia ou então à noite, passava o dia inteiro sem atendimento. Eu já tive salão que eu tinha que lavar o cabelo das minhas clientes na água de poço. Nem sempre eu tinha produto para me estar trabalhando. Sempre eu tinha equipamentos de reservas. Já houve situações do secador estourar e eu ter que sair correndo para comprar outro secador. Ou então pegar um emprestado para botar no lugar para terminar o cabelo da cliente. Às vezes eu estava em atendimento, a água da minha casa, quando eu atendi na garagem da minha casa, acabava, eu tinha que pegar a água no balde para lavar o cabelo da cliente. E nem por isso eu desisti. Confira só esse vídeo com carinho. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado. Vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Fica
fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber. Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Olha só de onde eu vim. Você viu um pouquinho da minha história e você viu da onde eu vim. Foi por isso que eu te disse que se eu consigo, você também consegue. Eu tenho certeza que em algum momento desse vídeo falou com você. Eu tomei a decisão de fazer acontecer e é por isso que eu estou aqui te contando a minha e vou te ajudar a você mudar a sua história. Ufa, quanta emoção para mim lembrar de toda essa jornada. Fiz um resumo de tudo aquilo que eu vivi nas escolas, nas academias internacionais que estudei, aonde eu me preparei e hoje estou apta para tornar vocês especialistas em alisamentos. E o melhor, especialista em alisamentos sem retoques. Em quase 15 anos de experiência vivida dentro do salão, entre erros e acertos, sei muito bem das suas dificuldades do dia a dia e também do que você precisa, não é verdade? Com tudo isso, virei uma referência na minha cidade e aumentei os meus faturamentos porque passei a atender mais clientes. E você deve estar se perguntando, mas por que você vai ensinar um método? O seu método para as pessoas. Eu sempre recebi pedidos de ajuda de cabeleireiros com problemas como ter que fazer retoque, não saber a técnica a usar para determinados cabelos, temperatura da prancha, porque uma parte alisa e outra não. E com isso, eles estavam frustrados, pensando em até mesmo em desistir. Então percebi o quanto eu poderia ajudar essas pessoas com o meu método e que seria injusto se eu não ensinasse. Foi aí que eu resolvi ensinar o método Ludmila Rodrigues, que ensinar a fazer o liso de primeira e sem retoques. Talvez você pense que precisa ter um produto caríssimo. Não, não precisa não. Às vezes você pode pensar que tem que ter um mega salão. É claro que não. Seja você profissional ou iniciante, todos conseguem, não é verdade? E por isso eu tenho um sonho que na verdade é uma meta de ajudar 1000 alunas cabeleireiras a fazer o liso de primeira e sem retoque. Só um recadinho, se prepare para a aula amanhã, onde eu vou ensinar como entregar o 100% liso de primeira e o melhor, sem retoque. Fiquem atentos lá no grupo que vamos enviar tudo que ainda vai rolar nesse mega evento. Agora papel e caneta e vamos para a aula.
E na aula de hoje eu vou citar alguns mitos e verdades em relação ao alisamento capilar. São informações que vão acelerar os seus resultados, que irá ajudar você a esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. O mito 1, o alinhamento térmico alisa menos. A verdade é que os alinhamentos capilares sem formol podem ser tão eficazes quanto os procedimentos que contêm formol. Existem diferentes técnicas e métodos e produtos no mercado que proporcionam um resultado satisfatório alisando cabelos de forma segura e duradoura. Veja esse vídeo dessa cliente que tinha feito o procedimento com formol há anos atrás e o cabelo dela não alisou completamente. The place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your side. My only peace of mind. Please tell me. Ela veio com uma raiz muito volumosa e nós fizemos um alinhamento térmico nela. E passou-se mais ou menos uns 10 meses, ela já tinha feito de 3 em 3 meses o procedimento 3 vezes. Ou seja, o alinhamento sem formol nesse cabelo super volumoso, muito denso, muito resistente, deu um alisamento de 100% alinhado e 100% saudável a fibra desse cabelo. Mas não usar o formol vai muito além de resultado. Estamos falando também de saúde do profissional. Então, o profissional ele deve ver qual é o mais apropriado, né, e com certeza para a sua cliente e para as outras pessoas que estão no ambiente de salão, também é muito mais seguro usar procedimentos de alinhamento sem formol. No mito 2, o alisamento com alinhamento térmico não danifica o cabelo? Isso é verdade. Embora o alisamento capilar seja menos agressivo do que o procedimento com formol para ambos, né? Tanto o cliente quanto o profissional, isso graças à tecnologia e evolução das indústrias cosméticas, os ingredientes utilizados ajudam a reter ainda mais a umidade dos fios, mantendo o cabelo muito mais hidratado por mais tempo. Olha só esse cabelo completamente volumoso, com muito frizz, e a hidratação, como esse cabelo ficou. E eu vou te falar, ele permanece assim depois de meses após o procedimento. E é importante ressaltar que qualquer tipo de alisamento químico, ele tem um grau de danos aos fios. Usa temperatura, usa secador, né? Existe o processo de dilatar a fibra do cabelo, porém é essencial seguir corretamente as instruções do profissional e adotar uma rotina de cuidado pós-alinhamento para manter a saúde. Já quero pedir você para compartilhar, curtir e comentar se você quer ver esse vídeo até o final. Olha esse procedimento que eu fiz nesse cabelo há 10 meses atrás, esse alinhamento, e esse é o retorno dela. Nós já fizemos 3 vezes, né? Esse é o retorno dela, que foi ontem. Nós fizemos o alinhamento nela. A raiz dela ficou 100% lisa. Fizemos tratamento pré e pós. Esse resultado é incrível. E se você quer participar da semana do liso de primeira e sem retoque, clique aqui embaixo e coloca eu quero, que você vai ser direcionado
com um link para um grupo de WhatsApp. Você não pode perder essa semana de alisamento, onde você, profissional, vai deixar de ser um aplicador de produto e ter conhecimento sobre técnicas e sobre o meu método, que é o método liso de primeira e sem retoque. Onde o cabelo que chega desse estado para você no salão e ele sair com esse alisamento e esse resultado, com certeza você vai fidelizar a sua cliente e os seus resultados vão ser ainda mais incríveis. E nós usamos a linha do método, né, Ludmila Rodrigues, mas nós usamos a linha do liso Premium, que é da linha Ludmila Rodrigues Professional, onde a gente tem esse resultado lindo com essa linha maravilhosa. No mito 3, existe a possibilidade do uso de cabelos quimicamente tratados? É verdade, existe essa possibilidade de você fazer um alisamento capilar sem formol e pode ser utilizado em cabelos que já passaram por outros tratamentos químicos, até mesmo alisamento com pH alcalino. Porém, pode ser utilizado coloração na fibra, precisa ter uma análise detalhada e o relaxamento é necessário você ter pelo menos 6 meses do último procedimento mediante ao teste de mechas, que vai ser avaliado se possível fazer o procedimento nessa fibra capilar. É importante também ter conhecimento sobre o pH. No entanto, é importante que o profissional avalie a saúde dos fios e a compatibilidade do produto para garantir a segurança e a integridade do cabelo. Nesse cabelo aí do vídeo, você vai ver que ela passou por um processo químico antes de soltura de cachos. E o cabelo dela é curvatura 4B e 4C. Em algumas partes ele tem a curvatura 4A. Porém, esse cabelo é extremamente resistente e até mesmo soltura de cachos com relaxamento com base de pH alcalino não conseguia alinhar essa fibra. Porém, feito o teste de mecha, começamos um cronograma de 4 semanas e aí sim foi possível fazer o alinhamento térmico nesse cabelo. Inclusive, na aula 3 terá essa técnica com a gravação na prática de como fazer o passo a passo do alinhamento térmico nesse cabelo. Fizemos esse procedimento no cabelo curvatura 4A, B e C. Você vê que ele está muito poroso, ela estava 3 anos em transição. Nós usamos o nosso alinhamento térmico liso Premium, da Ludmila Rodrigues Professional. Essa cliente, ela ficou muito satisfeita com o resultado. E olha aí o cabelo molhado, 100% liso de primeira e sem retoque. Eu quero pedir você para compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e salvar, que esse resultado aí é tão incrível, tão maravilhoso, que outras pessoas precisam ver esse resultado de 100% liso de primeira e sem retoque. O cabelo muito sedoso, muito brilhoso, ficou muito hidratado, tá? E esse é o método da Ludmila Rodrigues. É o método liso de primeira e sem retoque. Nós usamos a liso Premium nesse cabelo. E olha que lindo que ficou. No mito 4, o alisamento capilar, o alinhamento térmico, é adequado para todos os tipos de cabelo? É verdade. O alisamento capilar pode ser adequado para todos os tipos de cabelo, desde o ondulado até o crespo. Você tendo conhecimento sobre curvatura, espessura e densidade, você conseguirá fazer uma análise melhor e saberá o tempo indicado para cada tipo de cabelo. Sendo assim, fazendo um atendimento personalizado para cada cliente. No entanto, é muito importante consultar um profissional, uma análise de um profissional para condições atual da saúde do cabelo e do couro cabeludo e determinar se o procedimento é adequado para esse caso específico. Na análise capilar, quando você for falar sobre curvatura, quando você vê sobre curvatura, esse trabalho personalizado que você vai ter com a sua cliente, isso pode fazer com que o produto fique em algumas um pouco a menos e outras um pouco a mais. Por quê? Precisa ter uma dilatação dessa fibra. E nesse mito 4, né? Essa análise, ela também vai ser da saúde do couro cabeludo e também do procedimento específico para cada tipo de cabelo. No mito 5, o alisamento capilar, alinhamento térmico, é completamente seguro? É verdade.
embora o alinhamento capilar térmico seja considerado mais seguro do que o procedimento com formol. Isso sim, ainda existe risco associado a qualquer tipo de alisamento químico e é essencial seguir as instruções do profissional e realizar testes de sensibilidade antes do procedimento e adotar uma rotina de cuidados adequada para minimizar esses riscos. Isso daí com certeza. Às vezes chega uma cliente que usou trança, usa mega hair e o cabelo dela ficou guardado ali muito tempo e vou fazer somente um teste de mecha. Não, se aquele cabelo ele não está retendo a umidade nos fios, você deve começar um processo de cronograma nesse cabelo para que essa sua análise profissional seja corretamente aplicada, porque se esse cabelo não retém a umidade dos fios, consequentemente, com o uso de temperatura, ele pode sofrer danos irreparáveis. Então, é importante você ter uma linha de segmento de estudo, é muito importante você ter um método para que o profissional esclareça a dúvida e obtenha informações necessárias sobre alisamento capilar. Cada caso é único, cada cliente é único, cada cabelo reage de forma diferente. E um profissional qualificado, ele poderá identificar o melhor método de alisamento, levando em consideração as características do cabelo da sua cliente e atingir as suas expectativas, não é verdade? No mito 6, a gente vai falar sobre possíveis conhecimento. É preciso ter conhecimento do fundamento do alisamento térmico? Sim. Eu vou citar alguns conhecimentos para você. No mito 6, a gente vai estar falando sobre o princípio básico do alinhamento térmico. Você precisa compreender a estrutura do fio. O fio ele é composto por cutícula, córtex e medula. E quando se tem conhecimento da estrutura capilar, você passa a entender um pouco mais sobre o fio do cabelo. Compreender o que acontece com a fibra do cabelo quando passa pelo processo de mudança de forma. Ou seja, ele é de forma cacheada e quando ele muda quando muda a forma, é provocado um alisamento capilar na fibra. Produtos é fundamental, tá? Para você ter excelência em fidelizar a sua cliente. Porém, uma boa análise e uma marca de alinhamento térmico tem conhecimento sobre os ativos. Assim você terá uma interação com a marca e você saberá melhor os benefícios de cada um dos ativos e ingredientes. Então, quando você tem uma interação com a marca e você conhece os ativos mais profundamente que aquela marca contém dentro do ingrediente daquele produto, você vai ter uma interação maior. Você vai saber falar para sua cliente, fazer com que ela identifique melhor qual é a necessidade daquele cabelo, tempo de ação, tempo de espera, o tratamento pré e o tratamento após. E as ferramentas, elas são essenciais para o alinhamento térmico profissional, porque o secador de baixa potência, ele não vai alinhar os fios para que depois você, com uma prancha de baixa potência, ela vai ficar oscilando a temperatura e isso pode sim comprometer o seu resultado e haver desgaste como retoque das suas clientes. Vamos falar do mito 7? Existem técnicas avançadas do alinhamento térmico? É verdade. O avanço da tecnologia e expansão do alisamento só está apenas começando. Seja bem-vindo à revolução do alisamento capilar. Existe aperfeiçoamento e aplicações de produtos de alisamento. Essas técnicas de distribuição e cobertura uniforme, isso faz com que você seja um diferencial e não seja somente um aplicador de produto. Às vezes, um profissional, ele tem costume de aplicar distante da raiz ou muito colado da raiz, mechas grossas na aplicação. Isso faz com que você não tenha uma boa aplicação, isso dificulta a penetração do produto, porque em uma área vai estar aplicada e a outra não. Então, você tendo técnicas de distribuição e cobertura uniforme da aplicação do produto na fibra do cabelo, você vai ter uma melhor aplicação e assim todo o cabelo vai absorver esse produto. Outra sugestão é que dominando o uso da prancha, você vai conseguir fazer com que existem pessoas que têm 3 tipos de curvatura numa única cabeça.
E aí tem cabelos na frente que ele é fino demais, no meio muito volumoso e embaixo ele é médio. Então você vai começar com uma temperatura média. Na parte de cima, onde ele é mais grosso, você vai ter uma temperatura mais alta. E na parte da frente, como ele é mais fino, você vai trabalhar com a temperatura um pouco mais baixa. Quando você trabalhar com a temperatura um pouco mais baixa, sabendo que você vai ter que pranchar muito mais vezes. Regular também a parte de velocidade e movimento adequado faz com que você tenha uma boa aplicação de selar a fibra. Como assim, Ludmila? Quando você está selando a fibra do cabelo, o desgaste com a prancha, de você trabalhar a prancha sem apertar muito, isso faz com que você não rompa os fios, porque tem cabelo que não vai ter estrutura para aquela fricção, aquela parte de corroer a fibra. Porque às vezes o profissional ele aperta tanto a prancha que às vezes tem até corte térmico com a prancha naquele cabelo. O mito 8, soluções e problemas, correções, é verdade? Sim, eu consigo identificar antes de fazer. Como assim? Você consegue identificar e corrigir possíveis problemas durante o processo de alinhamento. O tempo curto faz com que a fibra de cabelo não dilata e o alisamento não sela aquela fibra. Sendo assim, a garantia que o volume foi reduzido fará com que você tenha certeza que foi provocada uma reação química naquela fibra. Sendo assim, terá uma mudança de forma física na fibra. Olha bem o vídeo número 8. O vídeo número 8, que é um cabelo muito crespo e muito volumoso. Sendo assim, o tempo de ação só foi removido o produto daquele cabelo quando verdadeiramente a fibra estava completamente dilatada. E aí ficou fácil de lidar com aquela fibra, porque o cabelo ele estando reduzido o volume no alinhamento, foi enxaguado, foi selado com o secador e foi selado com a prancha. Então, essa fibra, ela não foi provocado nenhum tipo de dificuldade, porque a redução foi feita no próprio produto. Foi criado uma reação química na fibra com a mudança de forma física nessa fibra. O mito 8 está dizendo que o uso dessa mesma técnica para todos os tipos de cabelo existe sim? Existe. Existe estratégia para lidar com cabelos resistentes, cabelos danificados ou com química. Quando se tem um método de trabalhar personalizado, como profissional, ao colocar a mão no cabelo, você saberá o tempo de ação dele. Então, quando você tem um método, quando você chegar perto do cabelo, você já vai saber como você vai lidar com aquela fibra, não é verdade? Então, toda vez que você pegar uma cliente e você colocar a mão e ver a textura do cabelo dela, ali você já vai saber, esse aqui vai ficar o tempo de 1h30. Não, eu creio que essa fibra ela pode dilatar com 2h30. Porém, às vezes a gente se engana. Então, somente na prática, praticando, que você vai conseguir identificar, tá? O mito 10, o alinhamento térmico é um tratamento? Será que é verdade? Todos os alisamentos, o alinhamento térmico é produto químico? É sim. E se provoca o alisamento no cabelo quando tiver alteração química na estrutura física. E por esse motivo precisa ter cuidados após o alinhamento térmico. Porém, o alinhamento térmico capilar, o nosso alinhamento térmico, nós temos uma metodologia de trabalhar o tratamento pré e o tratamento pós. E os nossos ingredientes são pensando na estrutura e pensando na qualidade da saúde da fibra do cabelo. Porém, é uma química. Porém, o alinhamento térmico sem formol, lá em cima estava dizendo, ele retém muito mais a umidade do que com formol, porque o formol ele cria uma película, um filme no cabelo e depois possivelmente não dificulta a penetração de tratamento,
tá? Não é que não penetra, mas dificulta. Porém, o alinhamento térmico sem formol, ele contém ativos ingredientes que de tanta qualidade, falando, né, principalmente do alinhamento térmico da Lisopreme, muita qualidade a ponto de reter muito mais a umidade do fio. Então, essa retenção de umidade faz com que inibe a parte de evaporar essa umidade e com certeza o cabelo ficará hidratado por muito mais tempo. E eu vou ter aqui recomendações e cuidados para a manutenção do cliente do alinhamento térmico, porque quando eu recomendo a manutenção para minha cliente, aquele cabelo ele vai voltar muito melhor, tá? E com certeza, quando você tiver indicações de produto e tratamento específico, ele pode prolongar os seus resultados. Já me perguntaram assim, como eu faço para manter um alisamento por muito mais tempo? Tratamento, cronograma, indicação. Quando a sua cliente fizer, se o cabelo dela não tiver condições de fazer um alisamento, indique ela primeiro o tratamento, depois o alisamento e após mais tratamento. E quando você profissional, a sua cliente tiver condições de fazer um alisamento, você marque um retorno daqui a 15, 20 dias ou até um mês com ela, para ela vir fazer um tratamento de cronograma, fazer um pacote de cauterização ou especificamente nutrição e hidratação, para que você tenha um prolongamento, uma longevidade de alisamento naquela fibra. E não se esqueça também de orientar a sua cliente, a rotina dela em casa. É responsabilidade sua profissional fazer com que sua cliente use produtos de qualidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um kit de manutenção. Veja qual é o tipo dessa cliente e oriente dentro das condições dela o que ela deve se usar, porque depois o cabelo dela vai voltar muito mastigado, muito maltratado e você, profissional, vai ter problemas com aquele cabelo. Então é melhor você indicar algo que seja recomendado por uso profissional, por um profissional, a indicação ao cliente, do que ela ficar usando qualquer outro tipo de shampoo de farmácia com pH altíssimo e aquilo modificar a qualidade do seu serviço. Então tá aí as 10 mitos e verdades do alinhamento térmico. Fizemos esse procedimento no cabelo curvatura 4A, B e C. Você vê que ele tá muito poroso. Ela tava 3 anos em transição. Olha aí, o cabelo molhado, 100% liso de primeira e sem retoque. Eu quero pedir você para compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e salvar. Que esse resultado aí é tão incrível, tão maravilhoso, que outras pessoas precisam ver esse resultado de 100% liso de primeira e sem retoque. Cabelo muito sedoso, muito brilhoso, ficou muito hidratado, tá? E esse é o método da Ludmila Rodrigues, é o método liso de primeira e sem retoque.